A nossa equipe está aqui no bairro Santa Rita. Nós fomos acionados por moradores dessa região porque eles começaram a ouvir barulho de motosserra. Quando eles começaram a se dar conta do que estava acontecendo no bairro, eles viram muitas árvores sendo derrubadas. O Enzo Oliveira, nosso repórter cinematográfico, vai mostrar para vocês agora árvores sadias que foram cortadas totalmente aqui no bairro Santa Rita. As árvores estão chorando, como você pode ver aí. Não tem um laudo, ou não foi apresentado nenhum laudo aos moradores. O que nós recebemos de documento, o que nós temos em mãos aqui, é um ofício, o 29/2024, assinado por Alex Gama Salvaia, secretário de Meio Ambiente de Piracicaba, dizendo para a Companhia Paulista que tem então aí a autorização de supressão de árvores. E diante desse documento aqui, tem até o nome aqui de um engenheiro que está assinando esse documento juntamente com Alex Gama Salvaia para suprimir 1.000 exemplares arbóreos. É isso mesmo. São cerca de 1.000 árvores que serão suprimidas por hora. Só aqui no bairro Santa Rita, cerca de 450. Nós conversamos com os moradores aqui do bairro. Eles estão indignados com o corte dessas árvores. Estão preocupados com o clima, com a biodiversidade e também, claro, com o impacto que vai causar aqui nos passarinhos, falta de sombra, o calor. A gente vai ouvir agora, então, o que os moradores disseram para a nossa equipe. Vamos ouvir. Conta pra gente como é que foi tudo isso para vocês, ouvindo, né, o barulho da motosserra. Foi muito decepcionante, né? Porque também a hora que eu acordei, eu escutei muitos passarinhos lá na minha área. Até eu falei para meu marido, nossa, os passarinhos estão procurando um lugar para ficar, né? Porque na minha casa eu tenho muitas árvores, né? E eles pegaram assim, começaram a cortar e a gente não sabia o porquê que estavam cortando. Nós vimos agora aqui um passarinho morto no chão. Já pode ser o impacto disso? Provavelmente, né? Porque tinha muitos, como chama? Casinha de João de Barro. João de Barro, que a gente sempre está... Tucanos, a Silvia viu, acho que tem uns 10 tucanos já voando por aqui. Então a gente fica muito sentido, porque a gente não recebeu, que nem, às vezes quando a CPFL faz alguma coisa na instalação, eles avisam a gente. E aqui a gente não teve aviso de corte, nada, não veio nada assim avisando a gente, para a gente estar preparado, né? Para a gente estar sabendo o motivo. Vocês estão preocupadas também em relação ao impacto ambiental que vai ter no local da própria biodiversidade, né? Os passarinhos, porque tudo o mais. bairro já tem o programa do bairro, né? Que é arborizado, né? Tudo. Então, a gente fica muito triste, né, Silvia? Ficamos muito decepcionados. Muito triste mesmo. Ontem alguns moradores passando pela avenida, observou que estava sendo cortadas árvores sadias. E aí eles começaram a questionar as pessoas que estavam fazendo o corte. E eles falaram que eles tinham uma autorização para ser feito esse corte. Inclusive todos os moradores se mobilizaram, ligaram na Polícia Ambiental para se informar e realmente existia uma autorização da Secretaria do Meio Ambiente para o corte dessas árvores, né? E inclusive veio um documento, né, mostrando a quantidade de árvores que a CPFL tinha autorização para corte. Quantas? Aqui no bairro, em média, 450 e o árvores. documento falava em quantas total? No documento falava em 1.000 árvores total em Piracicaba. Inclusive, a gente recebeu também um documento mostrando o endereço, né, das árvores onde iam ser cortadas e quais as espécies das árvores que seriam abatidas. Receberam algum laudo se as árvores estão sadias ou não? Não recebemos laudos, mas os moradores foram verificar que todas as árvores estavam sadias. Inclusive tem árvores que os moradores pediram solicitação para que sejam cortadas, árvores mortas já no bairro, isso rola há 2 anos, árvores que representam algum perigo também.
e até agora a prefeitura não se manifestou no corte dessas árvores. E para vocês, quais serão os impactos calor, temperatura e até mesmo, né, os animais, passarinhos que ficam por aqui? Sim, com certeza, é uma devastação, né? O nosso planeta já está quente, já está complicado esse calor. Inclusive, é uma avenida do pessoal fazer caminhada, eles aproveitam as árvores, vêm moradores de outros bairros ao redor para poder aproveitar o bairro. E é uma judiação essa devastação que eles estão fazendo com as árvores. Saí ontem, ouvi de lá de casa o barulho. Falei, deve ser cortando os matos, né? Saí quando eu vi tudo isso cortando as árvores. Eu estou sem palavra para falar com vocês, porque é muito triste. Como que vai ficar esses passarinhos? Como vai ficar tudo? Tem muito... como que é tucano, tem muito casinha de João de Barro nas árvores, até inclusive eu estou procurando para ver se tem algum passarinho que precisa de ajuda. Estou assim, passada. O Enzo Oliveira, nosso repórter cinematográfico, vai mostrar a senhora com a bicicleta aqui, né? A senhora estava me contando agora há pouco que é costumeiro a senhora e o teu marido andarem de bicicleta por aqui. Então, eu vi a senhora chegando aqui, obrigado por falar conosco, inclusive. Vai impactar a sombra de vocês aqui, né? Essa questão mesmo do calor que vai impactar também, a falta da sombra. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho agora também do impacto. Sim, imagine o impacto da falta dessas árvores, tanto tempo que, né, demora para elas crescerem. Eu estou aqui a ponto já de chorar, de tristeza de falar dessas árvores. Gente, tem que parar com isso. Tudo bem, tem alguma árvore que lá embaixo, não sei falar o nome da rua, que está assim, está caindo, vai cair. Eu tenho até medo de passar quando chove, eu passo em outro lugar porque ela vai cair. Isso eu sei, mas meu Deus, o resto está muito saudável. Não dá, gente, está muito triste. E vocês foram pegos de surpresa, né? Porque vocês não receberam um aviso da prefeitura, um documento informando se as árvores eram ou não sadias, né? Ou seja, vocês só mesmo acordaram aí e ouviram o barulho da motosserra. Ontem foi, acho que... nem me lembro do horário, eu sei que eu tive que sair, dar uma volta, porque esse barulho dessa máquina me tormenta a cabeça. Fomos surpreendidos e não eu, várias pessoas, até inclusive eu estou falando aqui com você, tem uma pessoa que mora de frente aqui comigo e ela também pode vir falar com a gente, que é uma tristeza, Olha, no meio da rua a gente já vê um passarinho morto por conta... Cadê o ninho? Cadê a casa de todo mundo? E sem contar com tudo, cadê a nossa sombra? Tá difícil, gente. A senhora está indignada? Difícil. Eu estou indignada. Meu Deus, não sei o que falar para vocês. Você foi acionado aqui no bairro Santa Rita pelos moradores. Nós recebemos também uma informação de que a prefeitura teria autorizado a CPFL e fazer a supressão de 1.000 árvores na região, em Piracicaba. Só aqui 450. Queria saber, o senhor está aqui agora, qual é o movimento que o senhor está fazendo nesse momento? Bom dia. Bom dia. Eu fui acionado pelos moradores, sim, me chamaram, vim para cá e nós vimos o estado que está aqui. Realmente, algumas árvores tinham que ser cortadas que estavam dentro da fiação, mas a maioria não. Dessas aqui que foram cortadas, essas 20 árvores, a maioria não. Inclusive aqui do lado não tinha necessidade porque essa árvore aqui ela não estava no fiação. Até não tem fio lá, tem um cabo só que passa longe dela. Certo? Que apenas uma poda resolveria o problema, não tirar ela de vez, fazer cortar ela de vez. E realmente existe esse documento emitido pela Secretaria do Meio Ambiente, pelo secretário Alex Salvaia, aonde ele autoriza, entre aspas, após uma avaliação de uma empresa particular que foi contratada para avaliar essas árvores que estavam prejudicando a rede elétrica, né? Vamos abrir aspas nisso daí, que é a justificativa que tem. Então ele deu autorização para a CPFL, para a Companhia Energética aqui de Piracicaba, de cortar um total de 1.000 árvores dentro da cidade de Piracicaba. Certo? Isso é um absurdo. Cortar 1.000 árvores dentro da cidade. Então aqui hoje à noite nós temos sessão na Câmara, eu vou entrar com requerimento de urgência, eu vou pedir informações à Prefeitura desse laudo, dessa empresa que laudou essas 1.000 árvores que eles estão falando que foram laudadas. Vou querer a localização dessas árvores, a relação da onde que elas serão tiradas. E também eu quero o laudo de uma por uma,
certo? Justificando o que está acontecendo nessa árvore para a gente verificar o que tem. Vereador, o senhor vai cobrar também, eles disseram aqui que é o replantio 5 por 1. Exatamente. O senhor vai acompanhar também Vou isso? acompanhar também, que nem aqui o próprio secretário de obras que estava aqui nesse momento aqui, ele falou que nessa região aqui que foi tiradas 20 árvores, então é 5 árvores novas para cada uma que tirou. E ele garantiu que vão ser árvores acima de 2,5 metros que vão ser colocadas aqui onde teve esse desmatamento aqui na região, onde a população aqui caminha aqui no final do dia, aqui durante o dia, certo? E uma coisa interessante, tá? Não pode deixar, mesmo com esse laudo existente, não pode deixar uma companhia fazer o que ela quer, chegar e cortar, tem que ter os engenheiros acompanhando. Tá, esse laudo que foi emitido por essa empresa, algum engenheiro da prefeitura, engenheiro ambiental, laudou, verificou se realmente tem necessidade ou não, ou estão fazendo assim, ou que eles estão achando que deve ser feito. Então tem que passar também, tá, para o engenheiro ambiental da prefeitura, um servidor público com um concursário que tem lá dentro, olhar esse laudo e falar assim, não, realmente aqui essa é necessária. Não, essa não é, essa aqui tem que fazer a poda. Fazendo a poda resolve o problema. Como essa aqui podia ser feita a poda, porque é o cabo, é um cabo que tem só. É só tirar o galho que estava batendo nela, acabou o problema. Não precisava cortar ela de vez. Vereador, os moradores não foram avisados também. Foi uma falha da prefeitura, da CPFL? Não, ninguém foi avisado. Não foi avisado ninguém. Simplesmente a CPFL contratou uma empresa, mandou vir aqui e deu, derrubar essa, pronto. Ninguém foi avisado. E no caso não seria já então aqui, a gente está vendo, os dejetos estão jogados aqui. Esse é um ponto que eu quero perguntar para o senhor e também já não deveria começar agora o replantio? O secretário, né, ele falou que os dejetos que estão aqui estão sendo retirados aqui e ele já vai aplicar uma multa à companhia por ter largado do jeito que está aqui. Ele também tomou uma posição que ele suspendeu toda essa corte de árvore e hoje ele vai ter uma reunião com todo mundo, inclusive com a Secretaria de Meio Ambiente, Obras, Companhia Energética, para discutir esse assunto melhor. E ele falou que as árvores vêm de Limeira. Certo? Então ele garantiu que até a semana que vem elas já estão plantadas aqui. São árvores acima de 2,5 metros, tá? Que já estão compradas. Ele vai trazer, do que foi tirado, vai trazer 5. São 5 vezes 2, são 100 árvores. 100 árvores. Então 100 árvores eles vão trazer de Limeira e vão fazer o replantio aqui. E outras, lógico, vai ser em algum outro lugar que não vai caber 100 árvores todo esse espaço aqui. Tá? Mas ele garantiu que até sexta-feira da semana que vem, tá, hoje é quinta-feira, daqui uma semana vai estar tudo replantado. O senhor vai estar acompanhando isso, vereador? Vou estar acompanhando. O pessoal aqui avisa, a Mariazinha aqui também me chama, eu vou estar de perto olhando isso aí. Mas temos que pedir que pare com essa extração de árvores desnecessárias. Que tem árvores que estão prejudicando residência, certo? Que está caindo em cima do telhado, essas aí eles não tiram. Tem aqui uma árvore seca, já que faz 4 anos, propensa a cair em cima de 3 residências, essa eles não tiram. Já tem pedido? Não já tem pedido, protocolo, já tem laudo que é para retirar, que secou a árvore, não tira, certo? Não tira. Tá? Então é muito complicado, acho que tem que trabalhar um pouco mais sério com a arborização no município. Tá? Porque senão não vai dar certo isso. Bom, acho que o primeiro ponto, né, qualquer execução de um serviço público deve ser comunicado à população, deve haver uma aproximação com a comunidade do bairro, informando e esclarecendo alguns pontos. Então tem essa parte da participação social e aí vamos para a parte técnica, né? Existem realmente árvores que não são adequadas para serem plantadas embaixo de poste de fiação, mas precisamos identificar aquelas que estão nessa situação, que não são espécies adequadas. Então, para isso, precisa de um laudo técnico. Precisamos esclarecer à população quais são as árvores que devem ser retiradas, que causam riscos de segurança, e aquelas que devem ser mantidas. E, além disso, quando tem uma supressão de árvore, né, aquelas que têm algum perigo em relação à segurança, ela deve ser replantada no local, além da compensação que é prevista, deve ser feito o replantio no local, né, com as espécies adequadas, por exemplo, onde tem fiação. Então, temos especialistas, temos técnicos, expertises no assunto, na própria prefeitura, que podem auxiliar nisso e com certeza tem capacidade para identificar quais são essas espécies a serem replantadas aqui no local, já que a gente percebe a situação aqui que muitas delas já foram suprimidas, né? Então, a questão nesse momento é quais espécies vão ser replantadas nessas árvores suprimidas e qual vai ser o processo de compensação dessas árvores. Ari, qual é o entendimento de um engenheiro, da prefeitura, como que eles usam um técnico para saber se a árvore está mesmo ou não condenada? Então, isso existe um laudo, né? Eles precisam fazer uma vistoria, né? Esse laudo tem que ser apresentado? Geralmente, quando a gente fala, né, existe a lei de acesso à informação, né? A transparência ativa é disponibilizar no portal de transparência ou da Secretaria de Meio Ambiente ou da Prefeitura esses laudos, né? Aí é uma questão da cultura
da gestão pública. Se não existe essa cultura, a gente pode usar essa mesma lei para solicitar as informações. Aí seria transparência passiva, mas aí usa o sistema de informação cidadão para pedir esses laudos, os próprios requerimentos lá via gabinetes de vereadores, para ter esses questionamentos, né? Mas aí também muitas vezes as respostas não são satisfatórias. Mas a gente pode se basear nessa lei federal para estar solicitando esses documentos que fundamentam o corte de árvore, ou não, né? Bom, acho que é importante, claro, quando as espécies oferecem algum tipo de risco, de segurança, também para fiação elétrica, fazer o replantio no próprio local da árvore suprimida. Então tem que ser feito esse replantio, né, com a espécie adequada, que não traga o mesmo risco. E aí a compensação ambiental é algo mais abrangente também, que extrapola só o local. Então acreditamos que isso deve ser executado aí em breve, deve estar previsto aí, planejado. Tá, e aí é interessante, né? Hoje existem grupos, existe um colegiado de controle social defendendo uma minuta da política de clima e o mundo inteiro está nessa pauta. Então, existem os eventos extremos, quando ondas de calor, a árvore é fundamental para diminuir aí os impactos das ilhas de calor. Então, a questão da árvore é fundamental, tanto para mitigar, né, para reduzir emissões desses gases que levam ao aquecimento global, mas também para trabalhar a adaptação, né, aos efeitos negativos das possíveis mudanças do clima. Então aqui no caso, na tua visão, vai ter um impacto direto. Calor, né, a biodiversidade também. Sim, tem a questão da biodiversidade, né, a variedade das espécies, a questão do clima hoje fundamental. Então tem impacto. Então, claro que a gente precisa questionar, entender, esclarecer para a população quais são as medidas previstas aí, né, nesse serviço em execução, para amenizar os impactos e tentar de alguma forma compensar. Sim, fui. E assim, eu fiquei sabendo, porque a gente tem um grupo de WhatsApp, e aí que o pessoal começou a pôr. Aí chegou ontem à tarde, eu vi um monte desse pessoal sentado lá na frente da calçada, que eu vi pelas câmeras. Eu falei, gente, na minha rua também, entendeu? Então aí que eu fiquei sabendo, porque eu não estava sabendo. Aqui no bairro serão cerca de 450 árvores. Pois é, você já imaginou o impacto ambiental disso? Para vocês a preocupação hoje o que é? Vai atingir os passarinhos que moram por aqui, né? O calor. É isso, o calor, os animais, né? Tudo, né? Passarinho. O ponto mais importante, vocês não foram avisados, vocês não têm um laudo na mão? Não recebeu nenhuma carta, ninguém recebeu nada. A gente só foi surpreendido com isso. Nem laudo se as árvores estão sadias ou não, nem por quê? Esse coisa que a Adriana falou, esse que a gente recebeu das árvores, esse documento. Não é só um documento que nem fala que é da prefeitura, que é espécie, entendeu? E aí tem um negócio assim que você clica, aparece a foto, mas não é doente, você vê pelos troncos que estão sendo retirados. Não foi feito assim avaliação. Eu vi lá que tem lá engenheiro florestal, mas cadê o laudo? Né? Então, ou seja, faltou transparência. Faltou. E um tempo atrás, como essa árvore que vai ser cortada, vai ser do lado da minha casa, é um terreno baldio. Eu vi pelas câmeras de uma movimentação, um tempo bem atrás, de umas moças medindo a circunferência. Eu achei que fosse construir e que estavam querendo tirar para poder entrar. Então já era isso. Eu vi assim que media a circunferência, mas não vi mais nada além disso. Entendeu? Para vocês aqui, vocês estão tristes, claro, por conta até o impacto que vai dar agora. Eu acho que tá ir pro bairro, tá acabando com o bairro. O bairro tem fama de ser arborizado, né? De ser um bairro gostoso. Um bairro gostoso, como a Adriana falou, vem muita gente de fora no fim de semana caminhar. Agora, simplesmente está acabando com o bairro. E a preocupação maior, acho que é com o clima. Com o clima, que vai impactar. Já tá calor, né? Já tá calor, vai piorar mais. Né? A gente tá vendo os passarinhos aqui agora também, né? Aqui você vê passarinho, um monte, tem até tucano, um monte, vai espantar tudo. Vai impactá-los também. Vai, claro, vai tirar o habitat deles, né? É um crime, né? Só posso falar isso, é um crime. Eu moro no Santa Rita aqui há 25 anos. Desde que eu conheço por gente, a prefeitura sempre rebateu, sempre foi contra a destruição de você cortar uma árvore de frente à tua casa que está contaminada, que vai cair, isso está certo. A gente vai lá e repõe. Mas o que está acontecendo aqui é uma destruição ecológica. É impossível ver a destruição de árvores tão boas, tão firmes, e cortar. No nosso bairro aqui, Santa Rita, diz que vão cortar 400 árvores. Bom, então, para 400 árvores, então vai destruir a metade do bairro Santa Rita, que é um dos bairros mais arborizados de Piracicaba. Isso
assassinar as árvores. Como pode destruir as árvores que estão boas? Agora, tudo isso acontece por quê? É simples. A Companhia Paulista foi privatizada, quem comprou foi o chinês. O chinês não quer gastar. É muito mais fácil para eles derrubar as árvores que estão atrapalhando a rede elétrica e não cuidar como sempre cuidou o governo anterior. Eu nunca vi destruição das árvores. Ele vai lá, poda certinho, ok, a árvore continua. Por quê? Porque o próprio responsável daqui que está destruindo as árvores, ele disse para mim, e disse também para você que é o repórter, que você já falou comigo, tá certo? Sim. Que todas as árvores que estão debaixo da rede atrapalhando o fio, vai cortar. Bom, então ele vai cortar o bairro inteiro, a cidade inteira, porque isso foi o que ele falou. Não, isso também é o que você disse que ele falou. Agora, o chinês não quer gastar, cara. Ele entrou aqui, aumenta as taxas, e quando você corre para ver o que está acontecendo, que você tem o direito seu porque está gastando demais, ele empurra a barriga, que em 2 meses ou 30 dias dá para ver. Não, eles vão empurrando com a barriga, 2, 3, 4 meses, quanto mais ganhar, melhor. Os chineses têm uma mentalidade, ganhar, 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 ganhar. Ele manda nós sentar em cima do nosso ferro e olha, Brasil, deixa nós produzir a sua geladeira, deixa nós produzir o seu sapato, deixa nós produzir o seu automóvel, deixa nós produzir os seus itens de consumo metalúrgico. E aí o que acontece? Nós temos uma taxa de imposto desgraçada, que hoje no Brasil é o pior, tá certo? Eu sou obrigado a pagar, e tem que pagar. O que acontece? Nós estamos cada vez mais como idiota. Um monte de pessoas sociais com o seu cartão de crédito gastando, e a nossa tecnologia, o nosso desenvolvimento econômico cada vez mais fundado e dependendo do país lá de fora. É como disse o Guedes, corre que os chineses e os indianos vêm aí. E aí, como é que fica? Está acontecendo isso aqui exatamente porque o chinês não quer gastar, que a mão de obra de podar as árvores, bonitinha, como acontecia sempre, é deles os custos, eles não querem ter custo. É muito mais fácil de derrubar e que se dane. Eu sou estrangeiro nesse país, eu quero ganhar. Eu penso sim e vejam sim. Você consegue ver diferente? Muito obrigado pela atenção. Gratidão. O senhor estava comentando agora com os moradores, cada árvore retirada vai ser reimplantada, e quando começa isso? Sim, cada árvore retirada, suprimida, serão replantadas 5 árvores com 1,80 m a 2 metros de altura e 7 centímetros de diâmetro, que já é uma árvore já consolidada, não é mais um broto. Isso nós já iniciaremos agora no começo da semana e vamos fazer o planejamento onde serão plantadas essas novas árvores. A supressão houve a necessidade por conta que estava interferindo na rede elétrica, com curto-circuito quando chovia ou quando batia vento, e a CPFL fez esse acordo para a retirada dessas árvores. Já fez aqui, a minha função foi vir aqui porque largaram galhos, sujo, tronco, e a gente veio aqui para dar um cata na CPFL para eles poderem resolver isso e deixar limpinho do jeito que eles encontraram. Secretário, só para a gente encerrar, os moradores disseram que não foram avisados pela Prefeitura da supressão das árvores, nem pela CPFL. Isso falhou alguma informação? O que aconteceu? A CPFL fez um comunicado, também já houve um comunicado de que haveriam supressões de árvores embaixo das redes com o replantio de 5 por 1. Esse comunicado já foi passado acho que uns 2 meses atrás, sim. Passou pelo site da Prefeitura, já foi feito, sim. É um acordo e um contrato com a CPFL e esse replantio nós temos já 10 mil mudas disponíveis para serem retiradas e replantadas. Então a gente vai começar já esse programa. E vai ser replantado aqui mesmo, né? Nesse caso vamos replantar aqui porque é uma pista de caminhada, vamos replantar aqui, pode ser feito em outros locais, pode ser feito em praças. Aqui nesse local nós vamos plantar árvores que não tenham o crescimento para atingir a rede, porque senão não adianta. E a gente vai fazer essa arborização novamente aqui, 5 por 1. Eu estou aqui por conta que não concordei com os dejetos largados, com os galhos, e eu vim para ver e atender essa população. Isso aqui eles têm que retirar até sábado, tudo a nível de que se não retirarem nós vamos providenciar uma multa para eles.